Mulher Hulk entrega o final mais ousado da história de todo o CM, cercado de surpresas incríveis, uma grande referência às HQs e ótimas participações especiais. We smash things. Bruce smashes buildings, I smash fourth walls and bad endings. And sometimes Matt Murdock. Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. E rapaziada, que final sensacional! Sem exageros, foi a coisa mais fora da curva que a Marvel entregou aqui. Bateu qualquer expectativa que eu poderia ter. Inclusive porque eu não vi nenhum vazamento graças ao bom Hulk. No início da trama, a Jean tem um sonho no qual é uma referência direta à série clássica Incrível Hulk, tendo inclusive a sua dublê maquiada, assim como a produção da época, o uso de narrador e a estética de paleta de cores remetendo ao antigo, remetendo ao sinal analógico. Depois, quando ela acorda, é mostrado de forma direta as consequências do episódio passado, onde Jennifer acaba perdendo o controle de seus poderes por conta de toda a exposição causada pela inteligência. Para conseguir ter liberdade, a protagonista abre mão de usar seus poderes e fica em custódia da justiça, caso similar ao de seu cliente Emil Blonsky, o Abominável. Além disto, como a Jean acaba perdendo um emprego, situação a leva ao retorno da casa de seus pais. Interessante que, embora essas ações aconteçam num período bem curto de tempo, a narrativa consegue imprimir naturalidade, o que gera sensibilidade do público para com a heroína. Ao menos foi a sensação que eu tive assistindo esses momentos. Então, na cena onde Jane estava no seu quarto tentando se recompor, a mesma narração de seu sonho volta a aparecer, mas é interrompida dessa vez pela personagem, no qual comenta que não está mal a esse ponto, ou seja, ela quis dizer que quando a série ou filme entra num momento de ter um narrador, é porque o personagem vai passar por uma situação extremamente complicada e ela quer passar a sensação de que, apesar de todo esse caos que está acontecendo, ela ainda está no controle do momento, ela ainda não está ao ponto de estar tão desesperada por causa dos eventos que aconteceram com relação ali à sua exposição e problemas com a justiça. Depois disso, ela decide ir para o retiro do Emil, o que faz todo sentido considerando como o Abominável conseguiu lhe ajudar anteriormente na questão de lidar com os sentimentos. Quando Nick Pang resolve se infiltrar na inteligência, é revelado que o Todd está por trás da organização. Na parte onde o Abominável apareceu, meu semblante caiu, porque eu pensei que a Marvel iria recorrer ao arco de traição do personagem, o que além de previsível seria batido demais. Por sorte não foi esse o caso, e eu digo isso com toda certeza, porque o Emil Blonsky, o Abominável, nesse ponto de partida que trouxeram aqui para a Mulher Hulk, se tornou alguém com camadas muito interessantes e que pode ser explorado de diferentes maneiras ao UCM. Vale lembrar que aqui em Mulher Hulk ele é centrado no campo do humor, porque é o gênero que a série se propõe a fazer, mas entra em uma gama infinita de possibilidades. E com o final dele, que eu vou falar também quando chegar mais tarde na review, ainda traz mais ainda portas com relação ao background do personagem. Então é muito interessante trazer ele como essa figura de anti-herói, e porque pode, sabe, estar relacionado a coisas que a gente ainda nem imagina. Então, voltando, o Emil está usando sua contraparte como forma de chamariz para fazer o seu trabalho de coach. Quando o Walters descobre ali que ele está fazendo isso, fica irritada porque ele está violando gravemente uma condição da sua liberdade, o que faz ele perder a condicional e ter que voltar à cadeia. E também ela descobre, né, que ali aquela reunião de coach que ele está fazendo é para os membros da inteligência. E o episódio revela a ela, no caso, que o Todd é o líder por trás, porque nós já tínhamos essa informação através do Pang antes. E aí a trama começa a ficar bagunçada pra caramba. Inclusive tendo a coragem de falar que o Josh tirou o sangue da Jennifer com agulha de vibrânio,
sem fazer mesmo acordar. E assim, a Jennifer, ou qualquer humano, nunca conseguiria ter uma agulha de vibrânio perfurada sua pele sem sentir dor, sem acordar. E tendo a contraparte que a protege, a contraparte poderosa como a mulher Hulk, fica mais difícil ainda de acreditar nessa questão. E quando a Titânia apareceu, o Hulk brotou do espaço do nada, eu fiquei preocupado e intrigado, porque eu vi que a duração ainda possuía bastante espaço. Então, ao mesmo tempo que estava indo para um caminho de final muito louco, não parecia que era o final, sabe? E aí, quando eu estava já bem confuso, a Jennifer olha para a câmera e reage da mesma maneira que nós, falando como esse final não fazia sentido nenhum e que sua estrutura estava péssima. E aí, meus amigos, de repente a série coloca uma tela do Disney Plus com a heroína falando ao fundo que vai resolver toda essa situação. Daí ela retira a placa da série e percorre o Disney Plus até os bastidores da produção, tendo acesso à vida real, o escritório da Marvel Studios. Foi nesse ponto que tudo fez sentido em minha mente com relação ao rumo que o final estava tomando. O que me lembrou a HQ onde a mulher rasga as páginas de sua história e vai até a sala de roteiristas. Exatamente o que a versão live action faz. Porém, ao perceber que a produção apenas seguia ordens do Kevin Feige, ela decide ir em busca do chefão. No momento onde a personagem percorre até o escritório do presidente da Marvel, conseguimos ver algumas armaduras do Homem de Ferro. Mas enfim, vamos focar no que realmente importa, que é essa questão da quebra da quarta parede. Olha, as HQs da Mulher Hulk sempre foram precursoras em apresentar esse recurso de maneira muito forte, de forma, sabe, sempre ousada e que pegava realmente o público de surpresa. Então, ver a personagem tendo sua primeira vez em live action, sua primeira temporada e no final já tomando esse passo de vir para a vida real, de conversar com roteiristas e ir atrás do presidente da Marvel, é um ponto muito grande, é um ponto muito realmente ousado dentro da quebra da quarta parede, que faz jus, que honra o legado da personagem, honra várias sagas da Mulher Hulk, onde ela faz isso. E é um contraponto muito interessante, porque assim, em live action, o Deadpool veio primeiro com essa questão de quebrar a quarta parede na Marvel. Tudo bem que era da Fox, mas agora ele está presente no UCM e é o personagem da Marvel. E também o que importa para o público é que ele veio primeiro em questão de apresentação. Então eu fiquei pensando assim, como é que a Marvel vai fazer a Mulher Hulk ter a importância da quarta parede, como ela tem nas HQs, considerando que o Deadpool já chegou antes e ele faz muito uso disso. Mas aí, eles responderam de forma brilhante aqui nesse episódio, porque quando ela conversa ali com a gente, mostra a tela do Disney Plus, ela literalmente quebra a telinha do stream, aí pula de uma da série para os bastidores e dessa maneira ela tem acesso à vida real, ali ao processo de escrita e roteirização ao presidente da Marvel, é algo, sabe, que nunca foi feito. Nunca foi nem flertado algo do tipo assim com o Deadpool. No máximo que ele fala é sobre roteiristas preguiçosos e tal. Então é um ponto que já faz a personagem realmente ter a importância com esse elemento que sempre fez parte do lore dela. E além disso, eu acho interessante que quando a Jen ela passa para esse mundo da vida real, o CGI ele melhora bastante, como se ele tivesse passado por uma redefinição, alguma coisa do tipo assim, por ela ter saído da questão da vida ali da série para a vida real, mas ao mesmo tempo ainda a série deixa claro que os seus poderes, a questão da sua estética é gerida pela própria Marvel. E isso é bem interessante porque quando ela entra ali, eles deixam isso claro falando que, poxa, dá pra você se transformar em Jennifer, que tá caro fazer esse CGI, sabe? Então faz uma referência à questão de orçamento que é distribuído para séries, faz referência à questão de como muitas vezes os profissionais não têm tempo para finalizar o CGI e por isso fica ruim. Então é uma metalinguagem, é algo muito interessante. Mas também
o ponto alto dessa participação aqui do Kevin Feige é que o Kevin Feige não é o Kevin Feige, cara, nessa vida real. Quando ela entra ali na sala, a gente descobre que o Kevin Feige não passa de um robô, uma inteligência artificial que usa um bonezinho, inclusive. E isso é uma referência também a várias produções de ficção científica, como Matrix me veio à cabeça logo com a questão do engenheiro e ali toda a manutenção e organização da Matrix vinha também de um computador, vinha de um ser criado por um humano que acabou tendo influência maior do que a dele e criou todo um universo. Então, automaticamente eu fiz essa associação, mas o mais interessante do Kevin Feige e seu robô é que entra no campo de a Marvel ser gerido por algoritmos, por observar fãs, porque o que é que acontece? No próprio diálogo que a Jennifer tem com o personagem do Kevin Feige retratado aqui, é discutido sobre como a Marvel muitas vezes usa elementos já conhecidos para poder ali finalizar ou estruturar suas séries, seus filmes, situações em que eles acreditam que realmente são a fórmula para conseguir fazer as produções de super-heróis ter êxito. E é interessante que o Kevin Feige fala assim, e eu calculo os algoritmos para ver como é que vai se desenvolver cada história, cada personagem. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo que a Marvel faz as coisas a toque de algoritmo, a toque de robô. O que é também uma referência clara às próprias críticas com relação ao estúdio, quando as produções acabam sendo genéricas ou clichês demais e as pessoas falam, poxa, aqui foi feito no automático, aqui foi feito de uma forma que não há coração, não há uma direção de verdade. Foi feito apenas pensando no dinheiro e no engajamento. E meio que é uma relação em que a Marvel ela faz a metalinguagem, ela faz essa questão de respeitar a quebra da quarta parede da Jennifer com um texto muito bem escrito, e ela também faz esse paralelo às críticas que ela toma e ela usa essas críticas para poder ela dizer que ela tem ciência dessa questão e de que realmente faz parte do processo. Ou seja, uma empresa grande, um estúdio grande como a Marvel, ela automaticamente pensa no engajamento, pensa também no dinheiro. Então, algumas decisões dela serão geradas a partir desse modo. E com relação a observar os fãs, observar os comentários, observar como é que o fã se comporta com certa produção que ele pede e o que eles devem acatar ou não, é algo que a gente sempre soube, porque, poxa, tem situações, tem castings, tem elementos que são colocados nos filmes que já foram aí introduzidos, que fica claro que o Kevin Feige e toda a sua produção estão ali realmente de olho na internet para poder ver opiniões de fãs, sugestões, com relação também debates, a críticas a produções anteriores, e aí eles vão corrigindo com novos elementos em futuras produções. Então sempre ficou claro para mim que a Marvel ele tem um trabalho muito grande de observar qual é o comportamento de sua base de público ali nas redes sociais para poder montar muito de sua estrutura. Então foi muito interessante a inteligência artificial falando isso, sabe? Que a discussão sobre o que é bom ou ruim, a discussão sobre o que deveria ou não acontecer, fica com o fã e eles só estão observando. Outro ponto interessante também é como a Jen questiona a originalidade e a proposta da série com relação ao seu final. Porque além de estar bagunçado, aparece Hulk ali do nada, aparece Titânia, aparece Todd virando um Hulk zoadão nesse suposto final, né? Esse caminho que a série iria no sentido de que os roteiristas acharam que era uma boa e aí a Jennifer questiona, porque ela faz um afronte, como eu disse novamente, a questão das próprias reviews que os fãs fazem. Então a Jennifer ela tá exercendo muito o papel do público aqui, falando, poxa, essa série aqui não é de advogados, não é de uma pessoa ali que está lidando com os poderes, que precisa equilibrar o mundo heróico com o mundo jurídico, com sua vida pessoal. Também não é sobre como o mal, como as pessoas
como o mal pode estar inserido nas pessoas, mas não com relação a fatores megalomaníacos, como ele vai ser uma ameaça só se ele tiver poderes. Não, o Todd foi uma ameaça com tudo que ele fez ao longo da série, com toda a organização que ele montou com a inteligência. Então, ele ser um Hulk ou não faz dele ser menos ameaçador, menos perturbador e muito menos impede da personagem ser impactada pelas ações dele. Porque todo o esquema de hackear, manipular com o Josh, promover toda uma questão de levantamento de ódio contra ela, já é motivo suficiente para ela se sentir abalada. Então, quando a Jennifer questiona isso, e aí o Kevin Feige, o robô, vai concordando e vai modificando ali o final junto com ela, cara, é genial. É simplesmente uma das coisas mais legais que a Marvel já fez, uma das coisas mais ousadas também, porque não é todo mundo que vai compreender o que aconteceu aqui, que vai gostar do que aconteceu, porque muita gente vai dizer, mas esse negócio aí de quebrar a quarta parede, de sair da tela para vir para a vida real, isso não precisava, era só ter feito um episódio de tal maneira, assim e tal. E não vai entender também que tem a ver com a proposta da própria personagem. Então é algo muito ousado também, porque vai de contra, como ele mesmo falou, aos finais que a Marvel se propõe a fazer em séries e se propõe a fazer em filmes, sempre apresentar vários personagens, uma luta épica, fazer o fã vibrar com muito fanservice, e personagens que apareceram ali ao longo da série, às vezes com poucas participações, e aí do nada eles aparecem na cena final. Então ele quebra também essa estrutura e também ele traz um final muito mais satisfatório para Jennifer, porque ele leva ao campo jurídico. Ele mostra que o Todd é uma figura perigosa, sendo quem ele é. Não precisa do sangue dela para ele ser uma figura realmente perturbadora. E também traz a questão de o foco ser a Jennifer, não realmente inflar o episódio de várias participações e não conseguir desenvolver nada. Então foi um jogo aqui muito bom, até porque tudo isso vai acontecendo, toda essa discussão vai acontecendo com o Kevin Feige e vai também dando mais da Jennifer, vai dando mais da Tatiana Maslany, que é um carisma absurdo. A atuação dela é realmente muito boa e é sensacional toda essa conversa que ela tem com o Kevin Feige, todo esse paralelo, como eu disse, a figura da Marvel, a fórmula, a questão dos algoritmos, a questão de observar os fãs, o CGI, inclusive tem referência a Pantera Negra, que aí ele pede para ela se transformar em Jean, mas fala assim, olha, você vai se transformar em Jean, mas espera a câmera virar para mim, porque o orçamento de sua série já foi recombinado para outro lugar. E aí toca a musiquinha do Pantera Negra, ou seja, que eles economizaram grana, ou que eles pegaram os recursos dos melhores profissionais, a maior equipe, melhor dizendo, para poder trabalhar no filme, na prioridade deles. Também o que é uma crítica é a questão da superprodução que a Disney está fazendo. Porque como é que você pode colocar produções prioritárias numa coisa tão básica que é CGI? Todo mundo merece a mesma atenção. Todo mundo merece ter uma qualidade técnica boa em pleno 2022. Então é muito interessante novamente esse jogo que eles fazem. E sabe o que é doido disso? É que a Marvel ela tá fazendo um jogo aqui que ao mesmo tempo que ela se critica, ela tá se promovendo, e tem a questão da metalinguagem, o texto ali desenvolvendo a questão da quarta parede, a Jennifer, tudo isso em apenas 35 minutos, ou seja, se eles quiserem, eles conseguem fazer uma história redonda, bem amarrada, com surpresas, com realmente um final que é satisfatório, diferente do que a gente imagina, não segue aquela estrutura básica, se eles quiserem, cara, é isso que tá mostrando aqui. E a Jean, ela representa a fase 4, quando ela fala com relação ao que a série dela deveria ser, ao que o Todd representa, e toda essa questão também da postura, da ousadia dela. A fase 4, ela é a fase onde a Marvel mais se arriscou, é a fase onde a Marvel trouxe mais temas interessantes com relação a paralelo à nossa vida real, a inclusão, a representatividade, a críticas sociais, a crítica à própria empresa. Então esse episódio, esse final da quarta parede representa muito a fase 4. A Jean representa a fase 4 nesse sentido de falar com relação a todos esses pontos.
sabe? Porque você pode odiar a fase 4, mas você tem que admitir que é a fase que mais se ousou, a fase que mais tentou trazer produções individuais e com propostas realmente diferentes. Você tem terror, você tem comédia, você tem drama, você tem uma aventura meio filosófica, sociológica com a relação ao filme dos Eternos. Então é toda uma estrutura que está fazendo a Marvel se expandir, trazer horizontes no qual eles não tinham explorados antes. E também uma coisa muito legal foi a Jen sentada ali, como quem diz, agora além de eu falar sobre minha série e falar verdades com relação à condição dela, eu também vou dar opiniões com relação a toda a Marvel. E aí mostra o Kevin, o robô, já se irritando um pouco com a situação, dando a entender que já estava na hora dela ir embora. E aí ela toca nos X-Men. Poxa, quando é que a gente vai ver os X-Men? E aí ele fala, você não pode ter essa informação, não posso te contar nada. Aí ele inclusive diz, olha, você não vai conseguir mais voltar aqui, porque, cara, você veio aqui, mudou tudo, acabou com as expectativas que eu queria criar nos fãs, com um final que eu achei genial e épico, e então não vai dar certo, você não volta mais. E aí, antes da Jennifer ir embora, ela faz um pedido para incluir o Demolidor no episódio. Então, quando ela volta para a vida real, o Demolidor ele brota ali, mas ao mesmo tempo que a gente nota que foi uma inserção brusca, ela é coerente no sentido de toda a situação que aconteceu ali no episódio passado, com eles tendo uma espécie de relacionamento e amizade, com a Jennifer tendo sido atacada, presa, e aí depois conseguiu ser revelada a verdade sobre a inteligência e toda essa questão. Faz sentido o Demolidor, o Matt Murdock querer voltar à cidade dela para poder dar uma ajuda. E aí ele diz que está atrasado e depois eles vão, jantar ali junto com sua família e mostra o cotidiano de uma família mesmo. Quando uma pessoa leva um possível namorado, uma pessoa que ela está conhecendo ali para conhecer os seus parentes, e meio que acaba, com boas intenções ou não, eles pressionando a pessoa, perguntando quanto é que ganha, quais são as pretensões dela. Então o Matt se vê meio nessa sinuca de bico, é engraçado essa cena toda. E aí depois, quando a gente pensa que já não tem mais nenhuma surpresa, aparece o Bruce Banner como Hulk, falando que tem uma coisa muito importante para falar com as pessoas que estão ali, com a família. E aí ele diz que vai apresentar o seu filho e é revelado o Scar. Cara, eu achei bastante inesperado, eu não imaginava que o Scar iria aparecer. Também não imaginei que o Hulk não iria aparecer mais. E agora apareceu o Scar, juntando a questão de ele ter ido lá no planeta. Agora ele retornando, a mulher Hulk está com equilíbrio com relação à vida heróica e à vida profissional, à vida pessoal. Todo esse arquétipo me leva a crer realmente que vamos ter um filme do Hulk. A Jane vai ter uma participação direta, grande nesse filme. Seria bem interessante os dois tendo agora uma parceria, realmente lutando lado a lado, os primos. E aí esse filho do Hulk, que é o Scar, cara, sendo introduzido aqui é muito interessante. E também vale lembrar que quando a Jennifer tá ali quebrando a quarta parede, questionando o Kevin Feige vai embora, ele dá a entender que além da série dela ter segunda temporada, o Hulk vai ter filme solo. E até ele diz assim, pô, eu te vejo no cinema. Mas ela fala, sério? Aí ele diz, não, brincadeira. Ela, tanto faz, ou seja, eles estão plantando as sementes, eles estão colhendo hype, estão fazendo o que eles sabem de melhor. E, cara, eu tenho certeza que segunda temporada de Mulher Hulk depois dessa vai ter. Filme do Hulk eu não posso cravar aqui, mas depois de ter visto Scar, o Bruce voltando, a questão do Kevin Feige e o robozinho ter falado sobre, pra mim é tudo disso que vai ter. Mas bora aguardar. Agora, qual é a sua nota com relação a toda a série? O que você achou desse episódio? Em minha opinião, foi o melhor da série disparado. Foi uma das melhores coisas da fase 4 e de todo o UCM. Esse final, essa quebra da quarta parede, essa beleza aqui na escrita, essa competência em amarrar tudo isso em 35 minutos. Foi um deleite, foi
um banquete realmente sensacional, em minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você espera de uma possível segunda temporada e de um filme do Hulk. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima como deve ser. A próxima como deve